Eu acredito que a internet vai ser uma das principais forças para reduzir o papel do governo. A única coisa que está faltando, mas que logo será desenvolvida, é um método de pagamento confiável, pelo qual na internet você possa transferir fundos de A para B, sem A conhecer B ou B conhecer A. Estamos no ano de 2008. Tanta coisa foi reconstruída que agora existe mais abundância do que nunca. A humanidade está florescendo. Redes globais de informação e comércio unificam o mundo. Elas superam em muito tudo que veio antes. Cidades foram erguidas aos milhares. Bilhões vivem com conforto. A arte foi preservada e restaurada. O empreendedorismo está prosperando. Mas nem tudo vai bem. Nossas famílias observaram os primeiros sinais de colapso mais uma vez, surgindo para lançar suas sombras escuras. Bancos de repente falham ao redor do globo. Governos intervêm para protegê-los. Eles utilizam dívidas baratas e impressão de dinheiro. Isso vem com um custo. Esse custo é o princípio da justiça. Uma vez que começam a beber deste cálice de dinheiro fácil, governos e aqueles que se beneficiam não conseguem se conter de se empanturrar dele. Eles se ajudam com centenas de bilhões de dólares de riqueza não merecida. É um saque que supera em muito qualquer um que tenha ocorrido antes. Enquanto isso, silenciosamente nas sombras escuras e quase desertas dos recessos da rede de informação, que agora abrange a Terra, um hacker do bem trabalha arduamente para combinar funções criptográficas e tecnologias peer-to-peer para inventar algo novo, algo que ele espera que possa um dia servir como dinheiro que nunca possa ser saqueado ou corrompido por governos, tiranos, ladrões ou tolos. Finalmente terminou. Estou pronto para enviar a você o primeiro pagamento em Bitcoin do mundo. Então, se você está prestes a fazer história, a primeira transação peer-to-peer, sem dinheiro, sem um terceiro confiável, você está tão nervoso quanto eu. O Bitcoin se torna a ameaça de estímulo para todos os governos e bancos do planeta. Minha vida mudará para sempre se descobrirem quem eu sou. Não me destrua. Minha reputação, minha família. Eu sei que vale a pena o risco. Pense no progresso humano que fará. Chegou a hora de libertar o mundo. Seja bem-vindo à segunda aula do evento O Ultimato Cripto. Se você não me conhece, meu nome é Diego Velasquez e eu sou investidor e trader profissional especialista em criptomoedas. Ao longo dessa semana eu estou ensinando tudo o que você precisa saber para aproveitar e ganhar dinheiro com as criptomoedas de uma forma séria, igual um trader profissional. Você vai aprender tudo o que é necessário para investir e ganhar dinheiro no mercado cripto, seja no curto, no médio ou no longo prazo, seja fazendo buy and hold, swing trade, day trade ou até mesmo scalp. Não importa o momento de mercado, seja na alta ou na baixa, é sim possível lucrar com as criptomoedas. E a prova disso foi o que aconteceu nesses últimos meses com a alta do Bitcoin, que atingiu o maior preço da moeda em toda a sua história. Quem estava preparado conseguiu lucrar muito. Meus alunos já ganharam e continuam ganhando muito dinheiro com essas movimentações de mercado, e ao longo dessa semana eu quero mostrar como você também pode ganhar. Mesmo que você esteja começando do zero e tenha pouco dinheiro para investir, não importa o cenário político de um país, se é uma crise mundial ou qualquer outro contexto que o mundo esteja, se você aprender o que eu vou te ensinar ao longo dessa semana, você vai descobrir que é possível sim ganhar dinheiro nesse mercado em qualquer situação. E talvez eu nem precisasse dizer isso, mas aplicando as técnicas e estratégias que eu vou ensinar ao longo dessa semana, você vai conseguir ter ganhos explosivos que você nunca imaginou. Olha só, por exemplo, essa operação. Olha só isso aqui. Esse aqui é meu resultado dos últimos 30 dias, um pouco mais de 186 mil dólares. Esse aqui é meu resultado em 2024, um pouco mais de 229 mil dólares, o que me levou ao ranking
ranking número 168 de mais de 23 milhões de traders da corretora da Bybit. Isso tudo é público e qualquer pessoa pode acessar e conferir. Eu também estou posicionado em mais de 38 criptomoedas, 38 altcoins, assim como Dusk, um pouco mais de 20 mil de resultado, NJ, 42 mil de resultado, FLM, 27 mil de resultado e por aí vai. Tudo isso porque eu criei uma estratégia totalmente validada por mais de 10 mil alunos que também estão lucrando comigo no mundo das criptomoedas. Ou então o resultado desse aluno aqui. Olha só quanto que ele conseguiu ganhar em 2024. Ao longo desses próximos dias você vai descobrir todos os segredos por trás das análises que eu faço antes de qualquer operação no mercado cripto. Eu vou te ensinar como dominar os pilares necessários para você ganhar dinheiro como um cripto trader de verdade. No seu próprio tempo e no valor que você estiver disponível para investir. Até porque, diferente dos outros mercados, com as criptomoedas você pode operar 24 horas por dia, 7 dias por semana e fazendo seus trades de uma forma certa, você pode ganhar muito dinheiro com as operações sem depender das valorizações das criptomoedas. É isso mesmo, o valor de uma criptomoeda não precisa subir para você ganhar dinheiro nesse mercado, mas caso ela suba, você vai estar preparado para ter muito lucro. E é exatamente isso que eu quero te apresentar essa semana. Lembrando que durante a aula eu vou te explicar como você pode ter a chance de ganhar um Pix de R$2.000, então não pule nenhuma parte desse vídeo e assista todo o conteúdo. Agora, antes de partirmos para o nosso conteúdo, vamos recapitular o nosso cronograma do evento. Caso você tenha chegado agora e ainda não saiba muito bem, nosso evento foi dividido entre 4 encontros. E a primeira aula foi na segunda-feira. Nessa aula eu te mostrei as oportunidades desse mercado de criptomoedas e por que o mundo das criptomoedas continua sendo o mercado mais sólido para você ganhar dinheiro, seja na baixa ou na alta. Revelei todas as formas para você ganhar dinheiro com as criptomoedas e como você pode fazer isso de uma forma segura e previsível. E agora está acontecendo o nosso segundo encontro e nessa segunda aula eu vou te mostrar como qualquer pessoa pode investir em criptomoedas, mesmo que nunca tenha investido nenhum real em qualquer outra modalidade de investimento. Você vai ver como é simples e prático investir nesse mercado. E olha, não importa se estamos falando de Bitcoin, altcoins ou qualquer outro ativo, existe um passo a passo sério e validado para que você consiga ganhar dinheiro de uma forma consistente no mundo cripto e eu vou te mostrar. Além disso, eu vou te mostrar como é possível ganhar dinheiro em qualquer cenário do mercado, seja com as grandes valorizações ou até mesmo quando o mercado está caindo. E depois partiremos para o nosso terceiro encontro, que será na próxima sexta-feira. Lá eu vou revelar os principais segredos que os criptotraders utilizam para ganhar dinheiro com as criptomoedas, seja no curto, no médio ou no longo prazo, independente da direção, seja na alta ou na baixa do mercado. Você vai ver como é possível começar com pouco e ganhar dinheiro se você investir e operar nesse mercado de uma forma correta. E por fim, o nosso último e mais importante encontro vai acontecer na próxima segunda-feira, no dia 8 de abril. Lá você vai ter a chance de dar o próximo passo e realmente assumir um compromisso de aprender a operar e ganhar dinheiro com os ativos mais lucrativos e rentáveis do mercado financeiro dentro da minha mentoria fechada. Para enfim sair do zero e aprender como identificar as melhores oportunidades desse mercado e operar como um verdadeiro trader profissional, ganhando dinheiro em qualquer momento do mercado e através das formas como a maioria das pessoas desconhecem. Assim como aconteceu já com vários alunos meus. Consegui fazer $16 mil em 2 semanas. Eu tenho um casamento para ir em São Paulo agora. Aí eu falei, bom, deixa eu ver uma live, deixa eu me estruturar, tirar meu tempo de tela e vou pagar minha viagem agora com o treino que eu fiz sexta-feira passada. E eu descobri na sua maneira de operar, eu enxerguei uma maneira simples e eficiente. Me ajudou exatamente a ter um gerenciamento, deu um suporte psicológico. Então, realmente foi onde eu comecei a ter uma assertividade nos trades. Tudo mudou, meus resultados com trading e, cara, hoje todos os resultados que eu tenho com cripto eu devo a ele. Mas vamos lá, como eu disse na aula de hoje, meu objetivo é te revelar o passo a passo para que qualquer pessoa consiga ganhar dinheiro, independente do cenário de mercado. Mas antes disso, eu preciso que você entenda uma coisa. A primeira é que investir em criptomoedas é muito mais simples do que você investir no mercado financeiro tradicional. Caso você não saiba, na hora de investir em uma ação de uma empresa, por exemplo, você tem que se preocupar com os planos dessa empresa para o futuro, quem está no controle dessa empresa, quais são os investimentos e inovações que ela pretende fazer, o caixa dessa empresa, plano de expansão e muito mais. O outro ponto é que a valorização dos investimentos em ativos tradicionais é muito, mas muito insignificante perto do mundo das moedas digitais. Isso quando existe sequer qualquer tipo de valorização. Por exemplo, se uma ação valoriza 10, 20 ou 30%, a gente já está falando de algo incrível. 100% então é algo surreal que quase
nunca acontece. Já no mundo do Bitcoin, em apenas nos últimos 6 meses ele acumula mais de 170% de valorização. A gente poderia até falar de fazer trade com ações, mas porém, diferente do mercado cripto, isso é muito mais complicado. Com as criptomoedas, se você souber fazer análise do mercado, você pode utilizar esse conhecimento para fazer operações de day trade, swing trade, hold e scalp. No mercado de ações é um pouco diferente, são operações distintas e o conhecimento completamente diferente daqueles que você precisa para fazer day trade, swing trade ou hold no mercado tradicional. Isso fica bem claro quando você olha para os resultados que eu tenho nesse mercado, seja na alta ou na baixa dele, ou então os resultados dos meus alunos. Para aproveitar essa oportunidade, você só precisa respeitar os pilares certos. E não importa o tipo de operação que você esteja fazendo, seja day trade, swing trade ou hold. E fique tranquilo que esses pilares eu vou revelar ainda nessa aula. E já adianto que é muito mais simples do que você saber quem será o próximo CEO de uma empresa ou quais são os planos de expansão, balanço financeiro, trimestral, semestral, enfim. Por fim, antes da gente partir para o nosso passo a passo, eu preciso que você saiba de mais uma coisa. Essas oportunidades que eu estou revelando ao longo dessa semana são apenas uma pequena ponta do iceberg. É um pontinho no meio de um mar de oportunidades. Porque acredite, se você dominar as técnicas e estratégias certas, mesmo começando com pouco dinheiro ou nenhuma experiência, você pode ganhar muito dinheiro fazendo trade com as criptomoedas. Enfim, essas possibilidades são totalmente limitadas. Então, eu quero que você olhe para essas oportunidades como apenas uma das milhares de chances dentre várias oportunidades que aparecem todos os santos dias. Afinal das contas, como eu te falei, o mercado não para. 24 horas por dia, 7 dias por semana de oportunidades aos montes para você aproveitar. Agora vamos lá. Chegou a hora de eu revelar o passo a passo para qualquer pessoa seguir para ganhar dinheiro nesse mercado e com qualquer tipo de cenário. O passo a passo para você multiplicar os seus investimentos e conquistar ganhos explosivos em um curto espaço de tempo, mesmo começando com pouco dinheiro. Mas antes disso, eu quero saber quem realmente está comprometido a ganhar dinheiro nesse mercado das criptomoedas. Eu quero saber se você vai ficar comigo até o final do Ultimato Cripto. E se você está comprometido, digite aí nos comentários: eu vou ser um cripto trader. Afinal, essa semana foi feita para você e a sua opinião importa muito. Agora vamos para o conteúdo. E além da valorização do Bitcoin, você pode lucrar de uma seguinte forma. E para mim é uma das formas mais eficientes de você conseguir lucrar nesse mercado. Qualquer mercado, seja qualquer ativo, não só o Bitcoin, tem uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Ou então uma tendência lateral. Uma tendência é formada de quê? Uma tendência de alta é formada de topos e fundos ascendentes. A gente forma um topo, cria uma base ascendente, forma um topo, cria uma base ascendente e assim o preço vai tendo um tipo de valorização. Já uma tendência de baixa é formada de topos e fundos descendentes. O preço cria uma base, forma um topo descendente, perde a base. Forma um topo descendente, perde a base e assim indica que esse ativo está em uma tendência de baixa. E aí você deve estar me perguntando, como você faz para saber se esse ativo está numa tendência de alta na prática ou de baixa na prática? Antes disso, eu quero te apresentar sobre as tendências e te ensinar o que de fato é essa movimentação de preço e formas para você lucrar nesse mercado. Porque no mundo cripto você pode lucrar tanto em long, que long significa operações compradas esperando uma valorização, e short. Short são operações vendidas esperando uma desvalorização. Isso mesmo, você pode shortar um ativo e lucrar com a queda desse ativo. E é o que muitas pessoas fazem quando o mercado está derretendo ou quando o mercado está todo mundo em pânico. Tem pessoas ganhando muito dinheiro nesse exato momento. E como a gente viu na aula 1, existe um tempo gráfico para cada tendência. Ou seja, se eu estou em uma tendência de alta, tempo gráfico de um mês, e aí eu quero observar esse ativo no tempo gráfico de uma semana. O tempo gráfico de uma semana vai ter uma tendência de alta e vai ter uma tendência de baixa. Vai ter uma tendência de alta e vai ter uma tendência de baixa. E é nesse exato momento, quando você vê uma tendência de baixa em um tempo gráfico menor dentro de uma estrutura de uma tendência de alta, que você pode utilizar o pânico como oportunidade. Por quê? Porque pessoas observam somente um tempo gráfico e não conseguem entender essa forma fractal, que fractal significa que você tem uma tendência dentro da outra. E aí, por exemplo, dentro da tendência vermelha, você tem uma tendência menor ainda aqui, ó. Tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa. É uma dentro da outra. E esse é o grande desafio e é o grande
entendimento que um trader tem que ter na hora de montar as suas operações. E aí, quando você consegue visualizar um pânico diante de uma tendência de alta, é uma oportunidade. Assim como em uma tendência de baixa, você visualizar uma euforia em uma tendência de baixa, é uma oportunidade de operações de short. E outro ponto interessante que é a partir desse ponto de entender que uma tendência fractal que você aprende a posicionar o seu stop loss de uma forma correta. Por exemplo, você está em uma operação base de preço, em tempos gráficos maiores é onde deve estar as suas posições de stop. Por quê? Porque muitas pessoas usam base de preço em tempos gráficos menores, botam seu stop, tomam aquela famosa violinada e o preço continua subindo. É porque você não está vendo a estrutura como um todo. Então, stop loss vem muito da tendência de uma forma fractal e principalmente de padrões gráficos que você vai encontrar aqui dentro e que a gente vai observar por isso tudo. E o que é o stop loss que eu estou te falando? Uma hora que você entra em uma operação de trade, por exemplo, eu vou entrar no Bitcoin comprado e eu espero que o mercado vá ter uma tendência e continuação de alta. Eu quero ter uma trava de segurança, é aquele cinto de segurança que você bota quando você vai entrar no carro. Quando você vai entrar no carro, você bota o cinto de segurança esperando que você vá ter algum tipo de acidente? Não, mas é só uma forma de segurança de caso o mercado vá para uma direção contrária do que você estava esperando, você saia antes de ter um grande prejuízo financeiro. Então, o stop loss é basicamente o cinto de segurança do carro. Você pode entrar em uma operação de trade, esperando, olha, estou vendo uma tendência de alta no Bitcoin, vou comprar porque estou vendo que ele tem uma possibilidade de valorização. A partir do momento que eu compro, eu boto uma trava. Se perder essa base de preço aqui, eu vou ser estopado e eu saio da minha operação com um prejuízo de X reais. Então, aí que entra não só o stop loss, que é a sua trava de segurança, como um gerenciamento. Por quê? Porque se eu tenho uma possibilidade de ganhar 2 e uma possibilidade de perder 1, se nesse caso eu errar, tá? Com um gerenciamento 2-1, eu posso errar 66% das vezes. Então, fiz um trade, errei, fiz um trade. Se eu errar 66% das vezes, eu ainda posso sair no 0 a 0 ou ter algum tipo de lucro. Por quê? Porque quando eu perco 1, quando eu ganho 2. Então, dessa forma, uma maior quantidade de erros me leva a um total de 0 prejuízo. Isso é o que a gente chama de gerenciamento de risco. Então, gerenciamento de risco é uma forma de você utilizar uma trava no mercado de que se ele comece a cair, você sai e você não perca todo o seu dinheiro ou não fique preso em uma determinada posição. E essa aqui é uma das coisas, com certeza, mais interessantes que você tem no mundo das criptomoedas, né? Aqui eu tenho o Bitcoin. E não existe só o Bitcoin, tá? Existem milhares de outras criptomoedas. Vou dar como exemplo ADA, vou dar como exemplo aqui XRP, vou dar como exemplo aqui Ethereum, e vou dar como exemplo aqui uma outra moeda, Link. Quando você está no Bitcoin, por exemplo, quando você compra Bitcoin com seu dinheiro, você pode trocar o Bitcoin por qualquer outra criptomoeda. E uma das coisas mais interessantes no mundo das criptomoedas tem uma forma muito simples e prática de você descobrir qual criptomoeda tem a maior probabilidade de valorização. Por quê? Porque na hora que você bota, e a gente vai ver isso no computador na prática, na hora que você bota a comparação de uma criptomoeda com a outra, por exemplo, eu posso botar aqui a ADA BTC no meu gráfico. E aí o ADA BTC vai me dar um gráfico e eu vou ver se esse gráfico está numa tendência de alta ou se esse gráfico está numa tendência de baixa. Ou seja, olha, isso é a coisa mais interessante que existe no mundo das criptomoedas. Se o gráfico de ADA BTC estiver em uma tendência de alta, quando, por exemplo, o Bitcoin subir 5%, ADA tende a subir muito mais. Por quê? Porque ADA está ganhando valorização em cima do Bitcoin. Então, se o Bitcoin subir 5%, ADA pode subir 10%. E dessa forma, comparando uma moeda com a outra, bota ADA BTC, ou bota ETH BTC, ou bota Link BTC, ou XRP BTC, você começa a ver a comparação de uma criptomoeda com a outra. Muitas pessoas compram criptomoedas sem olhar para o gráfico dela contra Bitcoin, porque às vezes é muito melhor você estar comprado em Bitcoin do que nessa moeda. Só se a sua moeda estiver em valorização contra o Bitcoin, que é mais interessante você estar posicionado nela. Então, essa é uma forma simples que eu utilizo de sempre estar posicionado nas moedas que tendem a
ter maiores valorizações, porque são moedas que, comparando o gráfico contra o Bitcoin, elas estão em uma tendência de alta. E quais são as coisas mais importantes na hora de eu fazer uma análise e na hora de eu comprar uma criptomoeda? Bom, primeiro eu gostaria de ver se essa criptomoeda está numa tendência de alta ou de baixa contra o par do Bitcoin, né? Então essa moeda, se eu for comprar, ela tem que estar numa tendência de alta contra o Bitcoin. Eu quero ver também se essa moeda está com os indicadores nos momentos certos. A gente vai ver quais são esses indicadores e como que você sabe se uma moeda já está sobrecomprada, ou seja, um movimento de preço muito além do normal e que indica correções, ou se ela está sobrevendida, um movimento de queda muito forte que indica movimentações de alta através de indicadores. Eu quero ver também volume de negociação dessa moeda, se a gente está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, de acordo com o volume. E eu também quero ver os padrões gráficos, tá? Padrões gráficos que me apresentam padrões de continuação ou padrões de reversão de tendência, caso a tendência esteja em queda. Porque mesmo se eu tiver uma tendência de baixa e eu começar a ver um padrão gráfico de reversão de tendência, esse vai ser, na verdade, o melhor momento. Antes de confirmar uma tendência de alta, o movimento de reversão vai ser um dos melhores momentos para eu entrar nesses ativos, e são geralmente os movimentos mais lucrativos, que a grande maioria das pessoas não bateu o olho, tá numa tendência de alta, então vamos comprar. Não, essa aqui tá numa tendência de baixa invertendo para uma tendência de alta, ou seja, é o ponto mínimo que você pode comprar nesse ativo. Então, na hora de analisar e comprar uma criptomoeda, eu quero ver indicadores, padrões gráficos e tendências para eu saber qual é o melhor momento. E agora vamos ver na prática, no computador, como isso tudo aqui funciona. E agora eu vou te apresentar uma das coisas que me levaram a comprar todas essas moedas aqui. São aproximadamente 42 posições nesse exato momento, e os padrões gráficos, as tendências que me levaram a comprar esses ativos e como que eu estou fazendo o gerenciamento de cada uma dessas posições. O gerenciamento é basicamente, todas elas eu tenho uma trava de segurança, e essa trava de segurança a gente chama de stop loss. É como se você entrasse no seu carro e colocasse um cinto de segurança imediatamente após você entrar no carro. Você não está botando o cinto de segurança porque você espera bater na esquina. Você está colocando o cinto de segurança porque, caso não vá tudo conforme o que você estava esperando e aconteça um acidente, você tem uma chance maior de sobreviver com o cinto de segurança. É a mesma coisa que acontece quando você utiliza o stop loss no mercado financeiro. Se as pessoas seguirem gerenciamento de risco e se as pessoas utilizarem stop loss, é impossível você perder todo o seu capital, assim como aconteceu comigo lá atrás. É impossível você do nada perder tudo que você tem. Por quê? Porque você tem uma trava caso as coisas não vão conforme o que você estava esperando. E eu vou te ensinar a colocar essa trava, não só colocar essa trava, mas fazer um gerenciamento. Como, por exemplo, aqui eu tenho milhares de operações, aqui eu tenho milhares de moedas. RLC, eu já faturei 127 mil nela, RVN 45 mil, SKL 18 mil, SNX 93 mil nessas operações. Mas, por exemplo, olha a SKL. SKL eu ainda estou posicionado. Eu tenho uma posição em aberto aqui de 13.356 dólares comprados em SKL. Eu já realizei uma parcial nessa moeda de 3.615 dólares, ou seja, eu já garanti 3.615 dólares vendendo um pedaço daquela quantia inicial que eu comprei. Digamos que eu comprei 100 mil dela. Eu vendo 50 mil no resultado, ou seja, esses 50 mil que eu vendi me deu um lucro de 3.615 dólares. E agora eu ainda tenho mais 2 mil dólares em aberto, ou seja, a moeda está tendo a flutuação e eu ainda tenho mais 2 mil dólares em aberto. Eu botei um stop loss, eu vou clicar nessa moeda aqui para a gente ver ela mais a fundo. Eu botei um stop loss, por quê? Porque caso, aqui a gente está vendo que ela está tendo uma movimentação de alta, tá? Caso ela venha a não ter essa movimentação de alta, caso ela venha a ter um rompimento para baixo e ir contra todos os estudos, ir contra todas as tendências que eu fiz, caso ela venha a cair, eu vou tomar um stop loss que vai sair automaticamente, né? Eu vou vender automaticamente essa moeda caso o meu stop loss seja atingido. Por quê? Porque eu estaria perdendo uma tendência de alta, e se eu estiver comprado nesse ativo e eu perder uma tendência de alta, eu quero sair dele imediatamente. Eu não quero ficar posicionado nesse ativo. Então meu stop loss está posicionado lá e eu teria um prejuízo de 5.350 dólares caso eu tome um stop loss. Ou seja,
Se eu já realizei uma parcial nesse ativo, eu já tenho 3.615 garantidos, ou seja, não perderia 5.350, eu perderia 5.350 menos os 3.615, ou seja, perderia na casa de $1.800 caso isso desse errado. E cada vez que eu realizo uma parcial, se eu pegar aqui e vender mais um pouquinho dela e garantir mais um pouco, ó, vou vender mais 10% da minha posição, eu já aumento aqui para $3.808 de lucro já garantido. Ou seja, se eu tomar um stop, agora eu perderia 4.814 menos 3.800. Agora, nesse caso, eu já perderia na casa de $950 apenas, caso eu tome um stop. Isso que a gente chama de gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é você gerenciar e minimizar totalmente o seu risco. Então, se eu for saindo com pedacinhos a cada movimentação de alta, o meu prejuízo, caso as coisas não vão conforme o que eu estava esperando, vai diminuindo drasticamente. E você vai ver como fazer isso na prática aqui. E existem apenas duas formas de você posicionar o seu stop loss. Existe a forma financeira, que é você determinar lá que você quer perder 1, 2, 3, 4 ou 5% no máximo da sua operação e você botar isso abaixo e posicionar o seu stop, o que para mim é completamente errado. E existe a forma de você ir de acordo com uma base de preço. Por que ir de acordo com uma base de preço é a forma correta para se posicionar no stop loss? Porque você ir de acordo com uma base de preço, você só quer ser estopado daquela operação caso você perca a tendência. Então aqui eu estou ainda naquela moeda SNX e eu tenho uma tendência nítida de alta. Aqui eu consigo ver que a tendência ainda é nítida de alta. Eu estou vendo uma movimentação de alta nesse ativo aqui. A gente está vendo que ele está subindo. Ou seja, eu tenho uma base de preço, outra base de preço, outra base de preço. Eu só quero sair desse ativo caso eu perca uma dessas bases de preço. Porque se você falar assim, beleza, Vela, eu vou botar meu stop loss com 4% de segurança. E aí você vem aqui no ativo, olha onde era 4%. 4% vai ser aqui. O ativo vai cair 4% e nada aconteceu. A tendência ainda está nítida de alta. E aí você bota seu stop com 4%, vai lá, é estopado e a tendência de alta continua. Isso é o que acontece com a grande maioria das pessoas que não entende a tendência de uma forma fractal, e a gente vai ver sobre a tendência de uma forma fractal. Mas esse é o primeiro ponto. O stop loss tem que ser por base de preço. E aí você vê aqui que nessa operação, o meu stop está aqui embaixo, nessa linha vermelha é o meu stop loss. E o meu stop loss estava abaixo de uma base de preço no semanal. Eu posso pegar esse stop agora e arrastar ele para cima, para onde? Para a base de preço do fundo ascendente, ou seja, a tendência é formada de topos e fundos ascendentes. A cada novo fundo ascendente que essa tendência forme, eu posso atualizar o meu stop. Agora, se eu pegar aqui, vamos ver como está isso. Olha, agora o meu prejuízo máximo, se a tendência inverter, seria de $3.631. Mas, nesse exato momento, eu tenho $3.808. Ou seja, se a tendência nesse caso inverter e der tudo errado nesse trade, eu ainda ganho $140 nessa operação. Se eu realizar um pouco mais de parcial, se eu vir aqui, ó, vou vender mais 10% desse ativo aqui. Pronto, agora meu lucro é de 3.979. Se eu tomar um stop, o meu prejuízo seria de 3.268, né? Porque o tamanho da minha posição encolheu e o meu resultado aumentou. Então, nesse caso, se eu tomasse um stop loss, o meu resultado seria de 3.268 de prejuízo contra 3.979 de lucro. Daria cerca aí de $600, $700 de lucro, mesmo que eu tome um stop loss. Então, é dessa forma, quando a gente fala sobre gerenciamento de trade, é dessa forma que a gente faz. Você vai gerenciando, limitando o seu risco, aumentando a possibilidade de retorno, travando mais as suas operações, para você não abrir espaço e ter um grande prejuízo em uma única operação. Então, todos os meus trades aqui, a grande maioria deles, já está completamente travado a ponto de a gente já teve tanta continuação deles que se eu tomar um stop, eu não perco dinheiro, eu não vou ser liquidado, eu não vou abrir espaço para um grande prejuízo, porque eu fico sempre gerenciando essas movimentações, fico sempre
trabalhando em cima desses trades. Por exemplo, RVN, tenho 3.672 dólares posicionado, tenho 8.900 dólares de lucro e tenho 2.000 dólares em aberto. Se eu tomar um stop aqui, eu vou perder 1.333 dólares. Ou seja, se eu perder 1.333 dólares e eu tenho 8.928 dólares, se eu tomar um stop, eu ganho 7.000 dólares. Então, isso que é o gerenciamento na prática. É você limitar o seu risco e aumentar a possibilidade de retorno, e tem umas dicas importantes que vocês vão ver ao longo dessa aula para que você consiga fazer isso de uma forma mais eficiente. E o primeiro ponto para você saber posicionar o seu stop loss de uma forma correta e saber fazer o seu gerenciamento de uma forma correta é você entendendo que uma tendência ela é fractal. E o que quer dizer que uma tendência é fractal? Quando você tem aqui, eu estou vendo a tendência, né? Você tem o chamado de tempos gráficos. Cada barrinha dessa vai representar um determinado período, porque você pode olhar em determinados períodos diferentes. Então, eu estou aqui no tempo gráfico de um mês e eu vou te passar aqui os tempos gráficos mais utilizados em todo o mercado. O tempo gráfico mais utilizado vai ser o de um mês, vai ser o de uma semana, vai ser o de um dia, vai ser o de 4 horas, vai ser o de 1 hora, vai ser o de 15 minutos e vai ser o de 5 minutos. Esses aqui são os tempos gráficos mais utilizados em todo o mercado. Quando você for analisar um ativo, você utilizando esses tempos gráficos, você está safo. Muitas pessoas fazem errado. Muitas pessoas analisam um ativo em somente um tempo gráfico. Eu recebo perguntas assim: Vela, qual tempo gráfico você mais utiliza? Não existe tempo gráfico que você mais utiliza. Você tem que olhar para todos eles de uma forma igual. Por quê? Porque cada um deles vai te passar uma informação diferente e vai ser a união das informações que você vai ter uma tomada de decisão e vai saber encontrar o momento certo de fazer um trade. E como funciona tempos gráficos? Por exemplo, eu estou olhando para o Bitcoin agora. Imagina que eu estou de binóculos. E aí eu não consigo identificar um padrão, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Eu tenho que ajustar o binóculos para as coisas ficarem cada vez mais nítidas. Então eu vou ajustar o binóculos. Olha, num tempo gráfico de um mês aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou ajustar o meu binóculos, vou botar num tempo gráfico de uma semana diante dessa movimentação de preço aqui. Olha, uma semana a tendência começa a ficar mais nítida. Vou botar no tempo gráfico de um dia. Olha, um dia eu já começo a encontrar possibilidades de padrões. Então a verdade é que você utilizar o seu binóculos e ir ajustando vai ser o que vai te dar a maior clareza de cada mercado. E agora você deve estar se perguntando: beleza, Vela, mas o que são tempos gráficos e como que eu utilizo esses tempos gráficos? Porque você tem uma cadeia para você utilizar esses tempos gráficos. Como assim? Se você tem um tempo gráfico maior, ele sempre vai ter mais peso sobre o tempo gráfico menor. Ou seja, quando eu estou olhando aqui no de um mês, botei um mês. Cada barra dessa vai representar um mês de negociação de preço. Então a gente abriu essa barra aqui em março, né? A gente aprendeu lá que a gente abriu a barra em março. Essa Bitcoin saiu de 61 mil dólares, foi lá embaixo em 58, foi lá em cima em 73 e fechou em 71 mil dólares. Essa foi a movimentação de preço em um mês. Só que dentro de um mês, se eu botar aqui em tempo gráfico de um dia, eu consigo ter a maior clareza do que aconteceu em março. Olha só o que aconteceu em março. Aqui embaixo vai aparecer, no dia 1 de março até o dia 31 de março. Aqui eu vou conseguir ver exatamente no dia a dia dessa operação o que aconteceu. Se eu botar no tempo gráfico de um mês, vai aparecer só uma barrinha. No tempo gráfico de um dia, eu consigo ver tudo o que aconteceu, a movimentação de preço. Por que eu faço isso? Porque eu começo a buscar por padrões. Se eu botar no tempo gráfico de 4 horas, eu consigo ver ainda mais destrinchado o que aconteceu em março. Movimentação de alta, movimentação de baixa. E aí, no tempo gráfico de 1 hora, olha só, eu vou dando zoom, né? Eu vou quebrando aquela barrinha e ir vendo o que está acontecendo dentro dela. Porque tem uma coisa mágica nas tendências que a gente chama uma tendência é fractal. E é aí que está o pulo do gato. E nesse pulo do gato você vai entender o porquê. Na hora que você descobrir o que é uma tendência sendo fractal e você descobrir os indicadores que a gente vai falar nas próximas aulas, você vai unir essas informações. Por isso que é muito importante que você assista essa e a aula 3. Porque quando você unir essas informações, você vai ter aquele momento eureka. Você vai falar: caramba, agora as coisas estão fazendo sentido. Agora essas barrinhas aqui que parecem coisas que sobem e descem, agora isso tudo está fazendo sentido. E agora eu estou entendendo o melhor momento de comprar um ativo.
E agora que vocês entenderam como funcionam tempos gráficos, que dá para você entrar dentro de um tempo gráfico, a gente vai ver o seguinte, olha só, isso aqui é uma tendência, tá? Uma tendência de alta. Imagina que na tendência de alta do tempo gráfico de um mês, eu tenha dentro dela uma tendência de alta no tempo gráfico de uma semana, que eventualmente ele vai perder essa tendência de alta para quê? Para formar uma base no tempo gráfico de um mês. E aí no momento que formar a base, ela vai ganhar a tendência de alta novamente. Então dentro de uma tendência de alta, eu tenho uma tendência de alta que pode se tornar uma tendência de baixa. Dentro dessa tendência de uma semana, que é a amarela agora, eu tenho a tendência de alta no tempo gráfico de um dia, que vai ficar de alta, de baixa, de alta, de baixa, de alta, de baixa. Por quê? Porque ela está dentro de uma tendência de alta. Eu vou botar ela aqui em rosa. E aí na hora que eu dou um zoom, né, nela, eu vejo que dentro de uma estrutura que a gente chama de uma tendência primária, uma tendência secundária e uma tendência terciária. Uma tendência primária é os tempos gráficos maiores, né? Sempre um tempo gráfico maior vai ter mais peso sobre o menor. E aí, quando eu entendo que existe uma tendência dentro da tendência, que é como se fosse aquelas bonequinhas russas, né? Que você abre uma, tem uma menorzinha. Você abre uma, tem uma menorzinha. Você abre uma, tem uma menorzinha. No mundo dos investimentos, no mundo da análise técnica, você também tem uma dentro da outra. E o que isso significa na prática? Olha como o tempo gráfico de um mês do Bitcoin está em uma grande movimentação de alta. Olha isso. O tempo gráfico de um mês do Bitcoin, a gente veio aqui, né? Criou uma base. Vou botar a linha branca aqui de novo para vocês verem. A gente veio aqui, criou uma base, teve uma grande continuação, eventualmente a gente vai cair para criar uma base. Nesses momentos de correções em tempos gráficos maiores, as pessoas ficam com muito medo, elas ficam desesperadas. Por quê? Porque se você olhar, por exemplo, nesse momento de queda aqui, ó, aqui a gente veio numa movimentação de alta, aí a gente veio aqui e criou uma queda. Para que essa queda? Para criar uma base de preço. Uma tendência nítida no tempo gráfico de um mês. Subiu, desceu, criou a base de preço, subiu. Só que se eu olhar isso aqui no tempo gráfico de um dia, olha aqui, olha a movimentação de queda que a gente teve em um único dia. E isso vai deixar as pessoas totalmente desesperadas. Olha só essa estrutura de queda que a gente teve em um dia. O Bitcoin saiu de 29 mil dólares para 25 mil dólares em um único dia, deixando muitas pessoas desesperadas. E aí se eu vou dar um zoom aqui, olha só, vou abrir aqui para dar um zoom. Se eu observar isso aqui no tempo gráfico de 4 horas, que é dentro do tempo gráfico de um dia, vou voltar lá, né, para ver quando foi. E olha só como, se eu olhar isso aqui no tempo gráfico de 4 horas, essa queda, se você olhar isso, você vai falar, caramba, o Bitcoin acabou, o Bitcoin está derretendo, não tem sentido, olha isso, mais de um dia, queda livre, o preço despencou, a gente ficou muito extremo nos nossos indicadores, demonstrando pânico de mercado. Como você saberia que isso é uma oportunidade ao invés de pânico? A única forma de você saber que essa grande queda é uma oportunidade é você entendendo sobre uma tendência sendo fractal. Se você vê o tempo gráfico de um dia caindo muito, o tempo gráfico de 4 horas caindo muito, você vai ajustando o seu binóculos. Você ajusta o seu binóculos para o tempo gráfico maior. Então, aqui tem uma grande queda, você bota no de um dia. Aí o tempo gráfico de um dia ainda vai ter uma grande queda, né? O tempo gráfico de um dia. Olha como a gente perdeu a tendência aqui, perdeu as bases. Você dá um zoom out, olha no tempo gráfico de uma semana. E aí você vê no tempo gráfico de uma semana, olha só, tempo gráfico de uma semana não perdeu a base de preço, está segurando as bases anteriores. Mesmo que tivesse perdido, zoom out e olha no tempo gráfico de um mês. E aí você, no de um mês, você vai entender que a estrutura, a tendência era uma movimentação de alta e a gente estava nitidamente criando bases de preços ascendentes e mantendo a tendência super saudável. Então, entender que uma tendência fractal vai te ajudar muito a entender o momento de mercado de cada ativo. E eu vou pegar mais exemplos aqui para vocês. E olha, uma das maiores importâncias na hora de você entender uma tendência e identificar ativos que têm uma grande probabilidade de valorização, ativos como esses que a gente comprou, se você pegar o preço, olha a RVN, compramos a 0.02, ela está valendo 0.048, ela quase dobrou de valor. A gente encontrou uma moeda que quase dobrou de valor através do padrão gráfico. RLC, a gente comprou a 2,29, ela está a 3,63. Milhares de moedas que a gente comprou aqui quase dobraram. Olha, LTC, compramos a 83,6, ela está a 98,96. Várias moedas tiveram uma grande valorização porque a gente identificou esse único momento de mercado, que é o seguinte:
A gente sabe que uma tendência de alta forma topos e fundos ascendentes e que uma tendência de alta tem uma tendência em tempos gráficos menores dentro dela, né? Então, dentro de uma tendência de alta, você tem uma tendência de alta e baixa dentro dela. Dentro de uma tendência de baixa, a mesma coisa. Você tem momentos de baixa e isso que a grande maioria das pessoas perde dinheiro também, né? Você cria uma tendência de alta dentro de uma tendência de baixa, você gera muita euforia no mercado, as pessoas não veem a estrutura maior, acabam comprando e aí o preço vai lá e desaba. Só que o grande movimento disso é o seguinte: digamos que você tem uma tendência de baixa, tá lá, topos e fundos descendentes, nítido. Do nada, você forma um topo, forma um fundo ascendente e você acabou de inverter essa tendência. Por quê? Porque você saiu de topos e fundos descendentes para topos e fundos ascendentes. Aqui a gente inverteu a tendência. A gente formou um topo, criou uma base e inverteu a tendência. Encerrou aquele ciclo de tendência de baixa. E é nesse momento que você vai começar a juntar com padrões gráficos. Por quê? Porque se você tem, olha isso, se você tem uma tendência, né, de baixa, olha, tem uma tendência nítida de baixa aqui, que ela criou uma base, sustentou e teve uma inversão de tendência. Se você tem uma tendência de baixa e aí ela confirma um pivô de alta, tá? Isso aqui é um pivô de alta, isso aqui é um pivô de baixa. Se você tem uma tendência de baixa, ela inverte e vai para uma alta, você criou um pivô de alta. Se você tem uma tendência de alta, ela inverte e vai para baixo, você criou um pivô de baixo, encerrando a tendência naquele tempo gráfico. Então, olha só que interessante. Aqui eu começo, olha, eu tenho um ombro, aqui eu tenho uma cabeça e eu tenho um ombro. Aqui está me apresentando o primeiro padrão gráfico que vocês vão conhecer, que é um ombro, cabeça e ombro. Por quê? Um ombro, cabeça e ombro nada mais é do que você sair de uma tendência de baixa e ir para uma tendência de alta, ou, ao contrário, você sair de uma tendência de alta e ir para uma tendência de baixa. Aqui nesse caso você também teria o ombro, cabeça e ombro. E é aí que eu apresento-lhes os padrões gráficos. Porque existem padrões assim como o ombro, cabeça e ombro, né? E o ombro, cabeça e ombro inverso, que vão começar a te antecipar de movimentações de preços que podem acontecer no mercado. E eu separei aqui um PDF meu com figuras gráficas te apresentando quais são todos esses padrões, que a gente vai entrar mais a fundo na aula 3, mas além disso mostrando qual é o lado de maior probabilidade de rompimento de cada um desses padrões. Então, por exemplo, aqui eu tenho o triângulo descendente tende a romper para baixo. Triângulo simétrico tende a romper para cima se ele estiver numa tendência de alta. Uma bandeira de alta tende a ter continuação de alta. Você tem milhares de padrões gráficos e aqui um dos meus favoritos, né, que é o fundo arredondado, que quando você utiliza esse padrão gráfico para encontrar moedas que estão criando uma base, podendo ter uma grande valorização, é muito eficiente. Eu vou te mostrar na prática como que algum desses padrões funcionam. E aí você começou a juntar, você está percebendo que você está começando a juntar uma tendência com um padrão gráfico, e aí a gente vai botar indicadores na aula 3 para somar, e aí você junta esses três pilares, as coisas começam a ficar muito mais nítidas. E esse é um dos padrões que eu gosto muito na hora de comprar um ativo. Aqui eu estou observando pela criptomoeda ENJ, a ENJ que me deu R$ 43.197 de resultado, e eu ainda tenho um pedaço dela em aberto. Era uma criptomoeda que vinha em uma grande queda, uma grande movimentação de baixa, começou a sustentar o preço em um padrão, olha só, começou a sustentar o preço de uma forma que um padrão que a gente chama de fundo arredondado, que é exatamente esse padrão aqui, é um fundo arredondado, é quando uma moeda vem de uma grande movimentação de queda e ela começa a indicar movimentações de alta. Como? Ela começa a me apresentar um volume de compra maior, ela começa a me apresentar rompimentos de topo. Olha, a gente desde então via formando topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, uma tendência nítida de baixa. A partir do momento que ela formou um pivô de alta aqui, ela confirmou um pivô de alta meio a uma movimentação de queda, formou um topo acima, criou uma base de preço sustentando e rompeu novamente. Então, esse ativo aqui começou a me indicar uma possibilidade de criar uma base de preço, e a linha verde, né, foi o meu momento de compra. Foi depois que a gente teve uma movimentação de alta, veio para criar uma base de preço e apontar por uma possível reversão, observando por um padrão de fundo arredondado. Pensando nisso, comprei ela aqui. Olha o meu stop abaixo da linha, meu stop em vermelho aqui, abaixo do último fundo. Ou seja, se falhasse, eu tomaria um stop e perderia
dentro dessa operação, 24% do capital que eu entrasse com ela. Mas teve uma movimentação de alta e chegou a subir 108,12% depois do meu ponto de compra. Assim como essas moedas, tem várias outras. Eu vou te mostrando os pontos e o que eu estava observando na hora de comprar elas e como montar uma operação um pouco mais estruturada. Por exemplo, um outro trade que eu fiz em Gala, que me rendeu R$ 59.234, eu ainda tenho R$ 7.607 em aberto, ainda estou posicionado nesse ativo. Se você olhar o gráfico de Gala, a gente vinha aqui tendo um padrão de cunha descendente, um padrão que tipicamente tende a ter um rompimento para cima. E uma vez que a gente teve uma grande movimentação de alta aqui e o volume foi consideravelmente maior, né? Você vê que a massa de volume comprador aqui começou a ficar muito maior do que o volume de venda, você começa a reparar uma diferença no sentimento de mercado. E aí quando você tem, olha isso, uma grande movimentação de alta, a gente teve uma grande movimentação de alta, rompeu até esses topos, ó, grande movimentação de alta, você já para e pensa, tá começando a ficar interessante, a força compradora está começando a aparecer. E aí nessa próxima correção, olha se vocês conseguem observar pelo mesmo padrão que eu, você começa a apresentar aqui uma saída de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, um ombro, cabeça e ombro inverso, padrão de reversão de tendências. Se você voltar aqui nos nossos gráficos e observar pelo ombro, cabeça e ombro, sempre que você tem um ombro, cabeça e ombro, né, um padrão, ombro, cabeça e ombro é quando está numa tendência de alta, vai para uma tendência de baixa. O ombro, cabeça e ombro inverso aqui do outro lado é quando você sai de uma tendência de baixa e vai para uma tendência de alta. Então eu comecei a juntar padrões gráficos. Eu tenho uma cunha descendente que tende a romper para cima. Eu estou apresentando aqui um padrão de ombro, cabeça e ombro inverso, que tende a romper para cima também. Eu tenho indicadores me mostrando que a força compradora está começando a ficar mais confortável. Então eu começo a dar mais confirmações para aquela direção de preço, para aquele direcionamento de preço. E aí foi onde eu comprei a Gala e olha o meu stop. Meu stop em Gala tá abaixo do fundo. E se eu tomar um stop em Gala, eu perco 4.777 dólares. Eu tenho 11.719 dólares. No jeito que tá, se eu tomar um stop em Gala, eu vou ganhar 6.000 dólares. Se eu pegar o meu stop, ó, eu já tenho uma nova base. Eu já tenho uma nova base de preço formada aqui em Gala. Então, se eu pegar meu stop atualizado aqui para cá, olha agora, meu risco. Meu risco agora se tornou perder 443 dólares seria a minha máxima de perda, sendo que eu já tenho 11.719 dólares. Então, se eu tomar um stop, eu ganho 11.300 dólares. Eu tenho a possibilidade de deixar esse trade continuando e me dar mais dinheiro. E se eu perder, se a tendência descontinuar, né, se a tendência de alta, que a gente está agora numa tendência de alta, se ela descontinuar e não conseguir mais criar bases de preço, se ela descontinuar a partir daqui, eu tomo um stop, saio da minha operação, boto meu dinheiro no bolso e busco outras oportunidades. Mas a união faz a força. A união de padrões gráficos, indicadores, tendências vai começar a modular uma maior probabilidade de direcionamento de preço, e é exatamente isso que a gente vai ver na aula 3. Então ela é muito importante para você que está no mundo do trade, para você que está querendo entrar no mundo do trade. A aula 3 é uma das mais importantes para você começar a botar essas informações juntas e começar a identificar como você encontra uma oportunidade de compra ou quando você sabe qual é o momento de vender uma determinada moeda. Bom, hoje você viu que qualquer pessoa pode operar nesse mercado. Eu revelei o passo a passo para você ganhar dinheiro em qualquer cenário, seja ele na alta ou na baixa. Mas como eu disse, isso tudo é uma pequena ponta do iceberg nesse mar de oportunidades que é o mundo das criptomoedas. E a propósito, tem muita gente aqui me perguntando sobre a mentoria CryptoTrader e se vamos realmente abrir as inscrições. Se você não sabe, a mentoria CryptoTrader é o meu treinamento mais avançado para quem quer aprender a investir e fazer trade com as criptomoedas. Abrimos vagas poucas vezes por ano e já fazem mais de 6 meses desde a última vez. Por enquanto eu quero que você foque no conteúdo desse evento, mas se você quiser saber mais detalhes sobre a mentoria, participe da próxima aula que lá eu vou te explicar absolutamente tudo. E caso você já tenha interesse em reservar uma vaga, clique no link aqui na descrição e preencha a aplicação. Temos milhares de pessoas participando desse nosso evento e dessa forma você garante que você não vai perder essa vaga. A próxima turma não tem previsão nenhuma e provavelmente será
apenas em 2025. Lembrando que na próxima aula eu também vou finalmente revelar os principais segredos que os criptotraders utilizam para ganhar dinheiro com as criptomoedas no curto, no médio e no longo prazo, e uma lista de criptomoedas que eu estou investindo agora. Eu tenho a certeza absoluta que você vai gostar disso. Então fique de olho no grupo do WhatsApp, porque eu vou enviar todos os avisos por lá. E caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp, clique no link que está embaixo desse vídeo para você não perder absolutamente nada. E lembrando que eu acabei de postar uma foto lá no meu Instagram, @DiegoVelasquez, e na live de amanhã eu vou selecionar uma pessoa para fazer uma transferência de R$2.000 direto para sua conta da corretora. O comentário selecionado deve marcar 3 pessoas e comentar o que mais está gostando dessa semana. Se você quiser ter a chance de ganhar, corre lá e faça isso assim que essa aula aqui acabar. Por fim, só quero lembrar que essa semana foi feita para você. Então comente o que você está achando dessas aulas e dessa semana inteira de conteúdos. Não esqueça de clicar no like e deixar o seu comentário. E por fim, espalhe essa mensagem para aquela pessoa que vai gostar de aprender mais sobre o mundo das criptomoedas e surfar essa onda de ganhos junto com você. Por hoje é isso e a gente se vê na próxima aula. E o que eu achei mais legal e mais importante, você passa a ter controle, né, sobre os teus investimentos. Então você não fica na mão de ninguém. Se você aprende a operar, você aprende tanto a operar comprado no mercado como operar vendido. Então você não está à mercê se o mercado está subindo, né, ou esperando ele cair. Você pode aproveitar ele nos dois sentidos. Esse aqui é o meu resultado da semana, $5.300. Aqui eu vou abrir para vocês meu mês. Meu mês já está em $8.000, sendo que hoje é dia 14, né? Os últimos 30 dias, 12.400, e a minha PNL dos 90 dias, $22.000. Eu, por exemplo, que tenho nenhuma experiência sobre o mundo cripto, sobre análise gráfica, já deu um salto muito importante. Graças ao ensinamento dele, graças à forma com que ele ensina, ele realmente passa o conhecimento que ele tem, não tem receio de fazer isso.